Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O Diário de Suzano comemora no próximo dia 3 de setembro 6 décadas de fundação. E estamos na 9ª semana recebendo os profissionais que passaram aqui pelo jornal e ajudaram a contar a história. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui pelo Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Temos a honra hoje e a satisfação de receber aqui as jornalistas Ana Paula Frias e Rosemara Flores, que gentilmente aceitaram aqui o nosso convite para estar aqui no DS 60 anos. A gente sempre pede para os nossos convidados, as nossas convidadas, dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu queria começar com a Paula. Obrigado mesmo por você ter aceitado, ter vindo. Grande honra receber você aqui. Eu que agradeço, Edgar. Depois de tanto tempo e por um período até curto que eu trabalhei aqui, vocês lembrarem de mim, foi uma honra, foi muito bacana. E como eu falei para você nos bastidores, ter um jornal completando 60 anos nas mãos de uma família que toca com o coração e que preserva isso é coisa para o jornalista comemorar e aplaudir de pé, porque infelizmente a gente não está com, né, o jornalismo ele não está, dificuldades, né, então é muito legal participar desse momento com vocês. Obrigado. A Mara que já é quase sócia aqui, né? Queria que você desse uma saudação também para o nosso internauta. Boa tarde a todos. Para mim também é uma grande satisfação. Eu falo que estar aqui no DS é simbólico, porque assim, nesse mês eu estou completando 25 anos que eu entrei trabalhar no Diário de Suzano. Então eu estou bodas de prata comemorando e foi o meu primeiro jornal diário, minha primeira experiência em jornal diário. Você estava estudando quando você entrou? Ou não? Eu já tinha me formado já, eu tinha trabalhado em jornal semanal e aqui o DS foi o que me deu a oportunidade de ser um jornal diário, foi onde eu comecei assim, primeira experiência mesmo como jornal diário. E é uma satisfação muito grande ver o DS aí firme e forte, como a Paula disse, é tão difícil nos dias atuais e contribuindo tanto aí com a notícia para a população. Tá, João. Vocês vão perceber que eu estou olhando para vocês e olhando para baixo aqui, mas é pro celular. Às vezes o pessoal manda mensagem aqui, eu vou transmitindo para vocês, manda parabéns aqui e a gente vai acompanhando. Bom, a gente sempre começa pelo início, então vamos, assim, falei para vocês, estou errando as datas, quase todas do pessoal, acerto algumas, mas a maioria eu erro, do pessoal que começou a trabalhar aqui no DS, né? Eu queria começar com a Mara, então quando que você entrou, Mara, aqui? Você lembra de que ano que você entrou? Eu entrei em 96 aqui 96. No DS. Trabalhei de 96 até o final de 97 aqui no Diário de Suzano. Eu comecei a trabalhar aqui com um convite para atuar na sucursal de Mogi das Cruzes. Eu sou de Mogi, sou da cidade lá. E por eu já ter trabalhado num jornal semanal lá, eu conhecia bem o funcionamento da cidade. E o Diário de Suzano estava montando uma sucursal. Aí você é a Silmara, né? Eu e a Silmara Helena, isso mesmo. Você também estava na sucursal, não? Não. Então, o Vladimir Gama e o Henrique Mioto é que coordenavam um pouco o trabalho da gente lá na sucursal. A sucursal ficava de frente para a prefeitura de Mogi. Eles ficavam daqui, né? De Suzano? Exatamente. E nós duas lá na redação. De Mogi, a gente produzia o material vinha para cá e saía publicado junto com a edição integral aqui de Suzano. E foi uma experiência, assim, muito gratificante. Porque eu estava comentando até com a Paula, na hora que a gente estava vindo para cá, uma coisa de louco, mas o Diário de Suzano, na época, dava furos diários do Diário de Mogi. Eu ia falar isso, mas deixa eu contar. A Paula, na época, trabalhava no Diário de Mogi. E a Mara acabava... eu lembro disso. Acabava queimando largada, né? Nas notícias da cidade, a gente acabava, às vezes... Você deu trabalho. Dava trabalho, é isso mesmo. O prefeito de Mogi na época era o seu Valdemar Costa Filho. Olha, você sabe que eu ia perguntar para vocês duas, eu até anotei aqui, ó. Valdemar Costa Filho, figura folclórica da região, né, de Mogi da região. Eu acho que vocês podem contar algumas coisas, algumas coberturas legais aí que vocês fizeram, né? Então, o seu Valdemar era figuraça. Muito. A começar dos tapas que ele dava nas costas da gente quando chegava. As pessoas que ele gostava, ele sempre cumprimentava com tapas nas costas, assim. Mas não era tapinha, era tapão. Então a pessoa tinha que ficar firme e forte, assim.
E ele era muito sistemático também, né? E daí nessa época, isso que eu estava comentando com a Paula, eu não sei por quais motivos, não me lembro aqui, mas ele privilegiava o Diário de Suzano. Então ele dava as notícias para o Diário de Suzano. Eu acho que ele gostou de você, né? Minha saga com os prefeitos começou dessa época. Eu acho que ele privilegiava a repórter. Exatamente, tanto que depois quando eu mudei de jornal, ele continuou dando os furos para mim. Mas assim, ele tinha um carinho também muito grande pelo Diário de Suzano, pelo Guaru. Ele tinha muito contato assim, né? E o seu Valdemar teve episódios, o inesquecível para mim foi o da lombada que o DR instalou na Mogi Bertioga. E ele mandou uma equipe dele lá e destruir a lombada, né? A diretora do DR lá, maior confusão, e ele quebrou toda a lombada. Então, assim, para mim foi um dos episódios mais marcantes com ele. Mas ele era um prefeito, assim, muito carismático, muito. Paula também chegou a fazer entrevista com ele, né? É muito autêntico e assim... hoje em dia a coisa é diferente, mas naquela época a gente ia para a prefeitura, sentava ali, esperava, em algum momento o prefeito ia te atender. Aqui em Suzano também, o Estevão, acho que o Estevão era até mais, mais acessível ainda, né? Hoje em dia é um pouco... E ali você tirava a notícia que você foi buscar e mais meia dúzia de informações, então é muito legal, né? De você ter essa possibilidade do jornalismo cara a cara, que a gente fazia naquela época, que hoje acho que já não está assim. Ainda né? mais com a internet. Você entrou Isso, quando aqui, Paula? Aqui eu trabalhei no ano 2000. Eu vim, na época, ajudar a reforçar o time para as eleições. Eram eleições municipais. E assim, Suzano, um povo, eu encontrei um pessoal acolhedor, muito prestígio do Quase jornal. que o PT ganha a eleição esse ano. Isso, Edgar. Essa é a grande diferença, porque eu tinha uma experiência de 5 anos no Mogi. Eu trabalhei no Diário de Mogi por 5 anos. Uma experiência, assim, de que o PT nem existia, não tinha oposição. Era muito, muito suave. Aqui não, aqui a gente viu PT na rua, uma oposição forte mesmo. E foi essa época que eu trabalhei, né? A cobertura da eleição. Você fez as cidades, editora. Isso. E o que te marcou mais, assim, foi a cobertura da eleição. Da eleição. Assim, essa grande diferença de ter uma oposição forte e suzanense envolvido mesmo, coisa que a gente não via tanto assim sim. lá. Mogi é uma cidade mais... E foi o que você falou, o PT quase ganhou. Quase ganhou, vinha acirrado. O processo eleitoral. Era o José Cândido, na época, o candidato, né? Marcelo. Era Marcelo Não! José Cândido. Era o José, era o pai. Depois é que veio o filho. Verdade, e o filho ganhou. Era o pai. José Cândido. Acho que foi o último ano depois, né? O seu José Cândido, eu lembro dele dos bairros da divisa. Vocês fizeram matéria dos bairros da divisa, né? Muitas matérias. Que era a divisa, tinha uns 21 bairros da divisa. E ficava aquela briga para saber quem que ia ficar, se era Itaquá, Mogi ou Poá. Era o José Cândido aqui, Suzano, e o Padre Melo por Mogi. O Padre Melo atuou muito nos bairros da divisa lá, por Mogi, lá, o trecho lá. Isso, o Padre Melo fazia... Teve até plebiscito, né? Depois, para poder decidir para qual bairro que ia. Legal essa cobertura. Tem muita coisa do Sr. Valdemar? Você lembrou do Sr. Valdemar? Eu lembro de muitas coisas que é folclore e outras que aconteceram mesmo. Uma das coisas que eu queria que vocês me contassem, vocês já ouviram essa história, uma vez parece que a Câmara não aprovou a lei do silêncio lá que ele estava querendo votar, e ele chamou os vereadores uma vez para uma reunião e colocou o som bem alto lá e ninguém ouvia o que os vereadores falavam e nem o que ele falava. E parece que ele chegou e falou assim, vocês não aprovaram a lei do silêncio, vai deixar tudo alto aqui. Já ouviram essa história? Sim, já. Aconteceu ou não? Aconteceu, não é? O seu Valdemar fazia isso mesmo. Ele era inventivo. Porque era muito naquela época, como a Paula falou, você ia para a prefeitura e ficava ali 2, 3, 4, 5 horas esperando para poder entrevistar o prefeito. E nesse inteirinho você via muita coisa acontecer. E quem saía da sala dele vinha relatando as coisas assim. E nas próprias entrevistas todas, ele agia da mesma forma. Ele não enganava, não. Ele era muito autêntico. Ele era muito autêntico mesmo. E essas brigas, algumas coisas a gente assistia, às vezes não entendia tudo direito. Eu lembro assim, que às vezes, numa daquelas esperas, tinha um engenheiro lá, todo dia o mesmo engenheiro sentado ali, que acho que
era um funcionário da prefeitura e tinha tido uma confusão, uma briga com o seu Valdemar, e ele falou, não vai mais para o seu setor, não vai nem para A, nem para B, C, todo dia você vai ficar aqui. E aí todo dia ele vinha cumprir o expediente ali na porta do gabinete, assim, como parte dessa e o problema, comissão, não sei, dessa briga. O problema dele, que ele mesmo falava, era que o pessoal olhava para ele e via na testa Paulo Maluf, né, escrito, né? E o governador era o Covas. E o Covas que tinha uma certa rixa com o Maluf, né? Então era um problema. Eu lembro que essa rixa interferiu até um pouco na vinda da GM para Mogi das Cruzes. Porque era o Covas o governador do estado e era o seu Valdemar na prefeitura de Mogi, quando começou. Então, assim, gerou uma dificuldade, mas depois acabou prevalecendo o desenvolvimento da cidade, graças a Deus. E eles apararam as arestas. Mas eu lembro que até na inauguração da GM lá no Taboão, que o governador veio, e estava também o seu Valdemar lá no dia. E ficou aquele clima, ficou aquela coisa estranha lá. Mas tudo por conta do Maluf. O seu Valdemar não escondia de ninguém que ele era malufista. Ele nunca escondeu isso. Ele falava com gosto, com prazer, assim mesmo, né? Do apoio que o Maluf sempre deu para Mogi. Ele defendia lá no passado, acidentes. essa amizade valeu muito a pena, né? Porque Mogi ganhou bastante, né? Avançou com isso lá atrás. As coisas foram mudando e... Enfim. Mas a gente vê, assim, que são tempos diferentes, né? Esse comportamento que o seu Valdemar tinha na época, que todo mundo aceitava, todo mundo achava até legal, tudo... Nos dias atuais não caberia de forma alguma, assim, de maneira alguma caberia, sabe? O jeito de lidar, né? nossa, assim, né? não, e que nem essas brigas, essas punições, vamos dizer, que ele impunha, hoje em dia não viraria de forma alguma. É verdade. Mudou muito, né? Se fosse pra internet, ele seria, como diz os mais jovens, seria cancelado. Canceladíssimo, Isso, né? E o que não iam faltar eram memes pra ele também, viu? É verdade. Mas foi um bom prefeito e contribuiu demais, né, para a cidade. Sim. Fez uma história muito bacana. Eu vou pedir, a gente sempre está pedindo para as pessoas que vêm aqui, falar um pouco da trajetória, depois que vocês saíram do jornal, por onde vocês andaram, e o que vocês estão fazendo hoje para o nosso internauta saber aqui da carreira de vocês. Eu vou começar com a Paula. Tá bom. Eu saí daqui, eu estava aqui e recebi o convite da equipe do prefeito Junge. Foi logo no começo de 2001. E eu fui integrar lá a equipe de comunicação do prefeito Junge. Ele era o primeiro mandato dele prefeito, ele quis fazer uma estrutura bacana e foi um desafio bacana, interessante e que me deixou assim mais no meio público por mais tempo. Na verdade, minto. Eu trabalhei o primeiro mandato do Junge, depois eu ainda voltei para o Diário de Mogi, trabalhei um tempo lá, trabalhei numa agência de publicidade e retornei para a prefeitura na gestão do Bertaioli. Depois acabei fazendo concurso e estou aí. Eu acho que eu tenho uns 15 anos de prefeitura, mais ou menos, de Mogi. E estou lá, na prefeitura de Mogi das Cruzes. Nos últimos anos, o que eu tenho mais feito é saúde. O pessoal me procura muito com as demandas de saúde, é o que eu mais tenho feito. Você atende mais a assessoria da saúde, né? Teve muito trabalho, então, agora, né? Ainda mais agora com a pandemia. Mas a pandemia veio estraçalhando mesmo. Mas estamos tocando. São informações importantíssimas, entendeu? O papel do órgão público, da imprensa nessa pandemia é fundamental, porque assim, as pessoas precisam mudar o comportamento e é isso que vem dizer. Ao mesmo tempo é um desafio, né? Porque, e ainda mais desfazer fake news, né? Vocês montaram lá na coordenadoria de comunicação uma plataforma, né? Na época é isso, a gente faz um Prefeitura Esclarece. E aí vinha qual era o fake e qual era o fato de verdade, tentando aí esclarecer algumas coisas. Tem muita dúvida e sempre vai ter, tem muita cobrança, sempre vai ter, é desafiador. Mas assim, é muito gratificante, porque eu acho que é útil, entendeu? Eu me sinto útil, como no jornal também, né? Eu acho que poder contribuir, isso é legal. Eu acho que isso, serviço, né? Bacana. E você, Lara? Olha, eu saí do DS em 97, no final de 97, e fui para o Diário de Mogi.
porque eu tinha recebido um convite de lá pelo trabalho que fazia na sucursal Aí do sim, Diário de Suzano. aí sim o Diário de Mogi passou a dar furo no Foi para o Diário de Mogi. E eu fiquei 3 anos lá, depois eu fui para a assessoria de imprensa da Universidade de Mogi das Cruzes. Fiquei quase 2 anos lá na assessoria. Depois tive filhos, fiquei um período fora e depois retornei para o Diário de Mogi de novo. E fiquei mais 13 anos no Diário de Mogi. Fiquei até 2016. Foi quando eu me afastei dos veículos de imprensa, de trabalhar, de atuar nos veículos de imprensa. Mas passei para assessoria de imprensa, assumi definitivamente o trabalho como assessora de imprensa. Quando eu estava no Jornal Diário, eu já conciliava com assessoria de imprensa para o CIESP, que é o Centro das Indústrias. Eu estou lá há mais de 10 anos na assessoria daqui da diretoria do Alto. Desde a época do Rissone, né? O Rissone do Milton Sobrosa. Eu entrei com o Milton Milton Sobrosa. Entrei na virada do Renato. O Rissone está lá ainda, né? O Rissone está lá, ele é o vice-diretor. Eu lembro dele, do Rissone. Vice-diretor, isso mesmo. Mas eu entrei quando mudou a gestão do Renato Rissone para o Milton Sobrosa. Eu peguei o Milton Sobrosa, peguei o Werner e agora o José Francisco Caseiro. Eu estou lá com eles. E faço também a assessoria da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Que eu também estou lá já há bastante tempo. Entrei em 2012 na assessoria da Associação Comercial. Então, por um bom tempo, eu conciliei jornal diário com assessoria de imprensa. Aí, em 2016, março de 2016, quando eu deixei o diário, logo depois eu fui convidada para trabalhar no Condemate, que é o consórcio dos municípios do Alto Tietê. Eu fui convidada para fazer a assessoria de imprensa. Aí fui para lá e estou lá desde então. Então eu concilio lá o Condemate e ainda continuo com as assessorias ainda do CIESP e Associação Comercial. Bacana. Não, o Condemate, agora que passou a ser consórcio, você lembra que era associação? Associação AMAT, cobri muito a AMAT, cobri então, muitas reuniões aí da AMAT. passou a ser uma coisa mais estrutural, né? De estrutura, você até participa de licitação, o Condemate hoje, né? Desde a época da AMAT e até o finalzinho de 2016 para 2017, a antiga associação e depois o consórcio, ele tinha uma atuação mais política, de pleito político, de reunião com o secretário de Estado, essas coisas. Desde 2017, ele passou a ser executivo, então daí ele passa a executar projetos também. Então ele pode contratar projetos, desenvolver ações, mudou um pouco a figura, né? Meio que acompanhando um pouco a mudança que a gente comentou, que teve nas gestões municipais mesmo. Os prefeitos hoje são diferentes dos prefeitos que a gente tinha 10, 15 anos atrás, né? Então, o consórcio teve que se adaptar a isso. Eu vim na assessoria de imprensa do consórcio até o final do ano passado. No início desse ano, eu me afastei um pouquinho da assessoria de imprensa e estou na secretaria executiva, como adjunta lá no consórcio. Mas continuo, quase que diariamente, falo com jornalistas. A gente não larga, né? A gente gosta, não tem jeito, né? Não tem jeito. Ó, tem umas mensagens aqui, a Silmar Helena. Olá, Edgar. Boa tarde, Paula e Mara, que foi minha editora, inclusive, no Diário de Suzano. Muitas lembranças boas. Essa foi editora dela, né? Foi. É verdade. Mas lá era na sucursal. Sucursal de Mogi. Com a Silmar. Sabe que nós somos vizinhos, né? Nós moramos na mesma rua lá em Mogi. Mas quase não se vemos, porque não dá tempo essa loucura do dia a dia, né? Mas foi muito boa. A experiência lá no Diário de Suzano, na sucursal de Mogi, foi assim, excepcional. Porque era um trabalho novo. Você pensa assim, o Diário de Suzano tem toda essa história aqui na cidade. Aí você via ele entrar numa cidade onde já tinha um jornal tradicional. Então era um desafio tremendo pra gente conseguir material e dar furo no jornal da cidade. Fazer um trabalho bacana, ter voz, Exatamente. E assim, nossa, foi um trabalho excepcional. E nos finais de semana, que a gente daí não tinha expediente na sucursal, aí a gente dava plantão aqui no Diário de Suzano. E eu falo que foi onde eu também conheci mais de perto o jornalismo policial. A rotina de polícia, porque quem estava de plantão tinha que rodar todos os delegacias de polícia do Alto Tietê, não era só Suzano e Mogi, não. A gente rodava hoje tudo. A gente está em grupo da polícia, é mais fácil. Mais fácil. Não, a gente tinha que ir. Você fez também plantão de polícia várias vezes? Meu Deus do céu. Tinha que ir, ficar pedindo os BOs, ficar pedindo para os escrivães liberarem os BOs, pra então, gente eu acho olhar. que sábado e domingo também, né? A gente fazia domingo também, não fazia? Então, teve uma época que o jornal começou a circular na segunda-feira. Aí a gente tinha que vir domingo. É isso mesmo. E não saía no domingo. A gente folgava no sábado e trabalhava no domingo. Aí eu lembro várias vezes de cobrir polícia no domingo.
E chegava nas delegacias, tava a televisão ligada no Faustão. Falava, Faustão. puxa, hoje é domingo e eu tô Era no triste. plantão. Plantãozão. Mas a cobertura policial também era muito legal. A gente E viu rendia muita coisa. pra região pro lado de cá, rendia, hein? Era Tinha bastante, muita coisa. bastante coisa. A Sandra Paulino também está assistindo a gente aqui, dando boa tarde. Trabalharam com a Sandra? Eu me não lembro trabalhei da com a Sandra, mas eu Sandra. sempre tive contato com a Sandra em outros veículos, né? A Sandra trabalhou um tempo na TV, tudo assim, então a gente tinha bastante contato, tem assessoria de imprensa, ela ficou um tempo aí nas prefeituras também. E a Sandra, eu acho que ela trabalhou um tempinho também no Diário de Mogi. Acho que a gente teve, você lembra dela lá? Porque eu com a Paula, a gente teve a satisfação de trabalhar no Diário de Mogi juntos. No DS, não, a Paula entrou depois. Mas assim, os jornalistas aqui sempre atuaram. Ou estava no Diário de Suzano, ou estava no Diário de Mogi. Então todo mundo se conhecia e trabalhou em algum momento, às vezes trabalhou junto. Né? Aqui no meu tempo, que eu tive aqui, tinha, além de você, que acho que você faz parte do patrimônio, Tinha o Marcão, a Simone Leone era editora. Tinha o Paulo Quaresma, Paulo, teve aqui o Paulo também. tinha o Brás. Brás Santos. Que eu me lembro. Como é que era assim, naquela época? Você falou de eleições, você veio para cobrir eleições, né? Sim. E para sair o resultado demorava 3, 4 dias, né? Ficava esperando, tal, aquela coisa. Então, eu peguei ali, nessa eleição do ano 2000, o resultado saiu no dia, era eletrônico já. Não, 2000 já era. Era, 2000, eu acho que pra trás Eu peguei lá... a de 96 que era problemática, 2000 já era. Eu acho... 98, a urna eletrônica de 98. Isso. 96, 98. Aqui era, em 2000, teve a apuração lá. Super rápido, né? No ginásio. Mas assim, foi tenso porque tinha a impressão que o PT estava avançando, né? E tinha aquela disputa acirrada. No final acabou que o Estevão foi reeleito. E daí uma coisa curiosa que eu estava falando para a Mara, desse ano, o Estevão, parecia brincadeira, piada, se ele estiver me escutando, ele vai lembrar. Ele queria fazer e fez a posse na virada do ano. Foi meia-noite. Na prefeitura aqui nova. Isso. Essa aqui da Foi a frente. inauguração aqui também? Foi no Acho mesmo que foi dia. tudo isso mesmo, Edgar. Meia-noite e 1 estava fazendo A cerimônia de posse. Foi Legal, totalmente... você estava nessa época então. Totalmente diferente, uma experiência bem atípica. Ô Paula, como que é trabalhar no poder público? A diferença, queria que você falasse um pouquinho, se você puder, assim, da diferença de um jornal impresso, né, da correria, até para o nosso internauta que está nos acompanhando saber um pouquinho aí do seu trabalho, né? Assim, e principalmente numa secretaria tão importante que é a Secretaria de Saúde. Eu acho que a grande diferença, sim, é você ser o mais simples possível. Você trabalhar numa secretaria de saúde, como eu trabalho, ou qualquer órgão da prefeitura, do poder público, eu acho que você tem que se colocar no lugar do cidadão. Como passar essa notícia, essa informação de uma forma bem clara, bem simples, para chegar para ele o mais transparente e simples possível. A grande diferença do jornal e do poder público é a fonte única, né? É verdade. Você tem só ali aquela fonte, mas a responsabilidade é muito grande, se não maior, porque você abastece todo mundo, né, com a informação. Então um dado tem que ser apurado, checado, conferido. Ainda mais hoje em dia, a Covid trouxe isso, né? Essa responsabilidade da informação é muito grande, porque está abalando com a mente de todo mundo, com o comportamento de todo mundo. Eu acho que é isso. O desafio também é você passar a informação como ela tem que chegar mesmo, entendeu? Assim, da forma mais clara e transparente possível, o que nem sempre é fácil, né? Quais mais demandas você recebe lá? Assim, o Diário de Suzano eu sei que enche muito a sua paciência lá, né? Não. A gente manda muita demanda. Não. As demandas mais, assim, nessa época de pandemia, o que você tem recebido mais, assim? Mais, o pessoal perde mais número? De Camara tem feito um trabalho Eu bacana falo aí para os também. meninos lá que eu sou tipo prova do Enem do Covid. Todo dia eu respondo assim,
como fosse um questionário, todo mundo pergunta. E a maioria das coisas a gente tem acesso fácil, algumas coisas, às vezes vem alguém mais criativo, que quer saber alguma coisa um pouco diferente, aí você tem que apurar. Eu acho que hoje em dia a maior demanda vem da parte da TV, assim, eles têm... Porque, sei lá, acho que a velocidade, né? E hoje em dia, com a pandemia, veio muito órgão de São Paulo. A gente responde Estadão todo dia, o Globo, todos esses jornais agora, enfim, todos os órgãos de imprensa aí que estão rodando, eles mandam demandas. E o que eles pedem muito dados para comparar nos municípios também, né? Eu acho que isso daí chega lá também. Chega. Você faz um trabalho muito legal, o Condemate, até te parabenizar aqui ao vivo aqui, que é os dados, né? A gente tem os dados do Alto Tietê de casos de óbitos, infelizmente, e de contaminação por conta do Condemate, que passa por meio da Câmara Técnica, né? Você passa para... Como que é compilar esses dados aí? Que hora que você fecha? Como que é? Só para o internauta entender. As pessoas pensam que é fácil, mas não é, né? Não, detalhe, são 10 cidades do Alto Tietê, são 10, né? 10, 11 se a gente contar Guarulhos, que está aqui do lado, e mais Santa Branca, que está no Vale do Paraíba, ainda são 12. É que você tem uma boa equipe lá de 30 pessoas no seu setor. O Condemate inteiro não chega a 10 funcionários, né? Mas antes até de eu colocar como que era o trabalho, eu ia falar que entre os desafios que essa pandemia trouxe, eu acho que um dos mais evidentes está no jornalismo. Mostrou mais do que nunca a importância da imprensa. Sabe, o acesso à informação, né, a transparência nos dados, eu acho que isso está fazendo uma diferença tremenda, né? E o consórcio, logo no início da pandemia, começou a receber demanda da imprensa. Olha, vocês têm algum dado, sabe como é que tá? Bem no comecinho, quando a gente ainda nem tinha tanto acesso à informação. Mas aí nós falamos assim, olha, a gente tem uma Câmara Técnica de Saúde, a gente tem contato com todas as secretarias municipais. Vamos começar a coletar, porque como eu já trabalhei em jornal, eu sei a dificuldade que é de conseguir o acesso. Porque nós temos, assim, prefeituras que tem uma Paula, que tem uma assessoria de imprensa organizada e que vai te dar o suporte. Mas a gente tem prefeitura que não tem essa assessoria de imprensa, principalmente as cidades menores. E daí eu lembro da minha época de jornal, de como era difícil pegar a informação. E como a gente tem acesso ao secretário de saúde, nós propusemos, olha, vamos nós começarmos a coletar diariamente os dados e informar para a imprensa. É mais fácil para a gente fazer esse trabalho. E foi rápido que vocês mobilizaram, foi muito bacana, né, Mara? Organizou muito rapidamente, a gente falou com todos os secretários, eles concordaram, a gente criou um porta-voz em cada município responsável por nos mandarem as estatísticas. Então daí a gente ficou pensando, ó, não dá para a gente ser o mais atual possível, assim, em horário, assim, não dá para ser em tempo real. Mas nós estabelecemos, ó, todo município encaminha para nós até 17 horas, para poder dar tempo da gente compilar a tabela e encaminhar para os jornais. Sempre que a gente manda para vocês no finalzinho do dia. A gente manda para vocês por volta de 5, 5 e meia, 6 horas. É o mesmo horário que eu recebo. Porque daí, assim, criou esse fluxo, o pessoal se acostumou a fazer desse jeito. Então, essa hora que chega para mim, já chega para ela e a gente... E essa iniciativa do Condemate facilitou até os municípios, porque daí como eles têm que levantar os dados para passar para a gente, porque daí a gente criou a tabelinha, ó, vocês têm que passar o número de notificações, número de casos confirmados, casos descartados, óbitos, recuperados. Criou-se o hábito dos próprios municípios divulgarem. Então, eles fazem o levantamento para nós e já fica para eles também, eles terem o domínio das cidades. Cidade que às vezes não estava tão habituada com estatística. E eles passaram a ter isso. Foi educativo. E eu não sei se você lembra, Edgar lembra, no final acho que mais ou menos no final do ano passado, que a gente até propôs de interromper a... Nossa, eu falei, gente, a casa caiu. Falei pra todo mundo. Estamos frito agora. Nossa, eu vou ser mandado embora, porque os colegas começaram a se mobilizar. Não, tem que ter a planilha, E a gente tinha discutido lá de repente, parar de mandar a planilha. Depois, diante de todos os argumentos que foram apresentados, a gente falou, não, vamos continuar passando, né? Tá dando tão certo, né, Paula? Tá dando tão certo o levantamento que não tem como parar isso, né? Então... Porque imagina você, hoje, a equipe da redação não é tão grande como antes, né, Edgar? Sim. Você imagina você pôr um repórter para ter que ligar para 10 cidades para pegar dado?
Não, a gente já manda a planilha compilada. Muito mais fácil. Primeiro que a gente ia ter que localizar o porta-voz, né? Que está passando para vocês aí. Então, E para o dado vir igual. Pro dado igual de exatamente. Mogi, igual de Suzano, igual de Biritiba. Quer dizer, ela deu uma padronizada. E a gente tem um contato, né? Que nem eu falo direto com a Paula. Professor, Paula, não está batendo esse dado. Ou você tem alguma divergência? Isso. Paula, não recebi ainda. Você já tem aí? E a gente faz esse contato, né? Ou faz com a Paula, ou faz com algum secretário de saúde, mas a gente tem esse contato diário para poder ajustar os dados. É um trabalho bem bacana e transparente, né? E dá para passar. Sim. Tanto é que o jornal faz todo dia, é o Fernando que faz o recorte. Isso. Todo dia ele faz 7 horas, ele faz os dados que... A gente recebe os dados do Condemate, faz uma live para atualizar. E o leitor do jornal, o internauta, ele já está acostumado. E ele fica meio que esperando a gente colocar o ao vivo, né? Dos dados. Então isso é bacana. Ô Paulo, a gente sempre está perguntando para o pessoal que está vindo aqui, tem bastante mensagem aqui, depois eu vou ler, sobre o uso da tecnologia assim, no jornalismo, né? A gente começamos lá no impresso, como que você avalia hoje a questão da tecnologia da sua época para hoje, até no seu trabalho lá na prefeitura, na Secretaria de Saúde? Edgar, é só contribuição, viu? Embora assim, né, de um lado é como eu te falei, você ganha em tecnologia, em rapidez, em velocidade, em tudo, mas tira um pouco a coisa da relação humana ali, da onde você tem o algo mais, né? Eu acho que isso a tecnologia te tira um pouco. Por outro lado, não tem como. Você não tem como mais viver sem internet, sem WhatsApp, sem as redes sociais, ao mesmo tempo que às vezes elas te dão trabalho, que você tem que ir lá corrigir uma informação, uma coisa, enfim. Mas essa mesma rede social, ela faz muito mais positivo do que negativo, né? Porque você multiplica aí informações com uma velocidade rápida. A gente, esse ano mesmo, um dos dias que foi feito... A gente tem feito vários drives lá de vacinação, antes de Mogi adotar o agendamento online, né? Porque a partir do início de abril, adotou um sistema de agendamento online. Então, você vai passar a disputar sua vaga ali no sistema e vai ficar numa fila virtual. Antes não, a fila era presencial. Aí aconteceu um dia de manhã, estava ainda bem no começo atendendo idosos, eu não vou lembrar, mas uma faixa etária alta. E era super cedo e não chegava ninguém. Não chegava ninguém, tudo montado, as enfermeiras prontas, cheio de doses já lá, pronta, aberta, e aí pelas redes sociais se mobilizou rapidinho. Agora mudou a faixa etária, deu uma avançada, coisa de 10 minutos já estava lotado de gente. O que você ia conseguir isso num tempo atrás? Jamais. Era um domingo ainda, Edgar. Um domingo de manhã, que você não ia ter recurso aí, de repente, de uma TV, de um rádio, de jornal. Só a rede social ia fazer isso. Igual a gente aqui, fazia a notícia pro dia seguinte, agora pro minuto seguinte, nesse detalhe, muito rápido. E já vai mudando durante o dia, as coisas vão mudando automaticamente, né? Incrível mesmo. Isso foi, assim, foi um exemplo show, que você, em coisa de 10, 15 minutos, encheu de carro com o pessoal da faixa etária um pouco mais... A gente avança para não perder, né? Toda a estrutura de trabalho. E é isso, eu acho que vem só para ganhar, só que a gente tem que tomar cuidado, porque... Os fake news da vida aí, porque senão... Eu falo um pouco de cuidado com isso, ficar atento, né? A gente sabe onde tem fonte confiável ou não, né? Mas o público em geral às vezes se deixa enganar, porque é tudo tão... a velocidade tão... e um negócio errado, feito tão bem feito, né? Então... Mas a tecnologia trouxe muita agilidade. Você falou antes, você fazia notícia para o dia seguinte, né? Você ficava junto com a sua fonte ali, esperando às vezes algumas horas para ter acesso à informação. Aí você voltava para a redação, você ia escrever, seu editor ia olhar, ia aprovar. Eu ainda peguei a época da lauda e da máquina de escrever. Eu ainda estou mais assim. Eu não. Então era um processo...
Olha, eu também, não é porque eu tô falando que eu sou novo, não, mas eu também não peguei, não, hein? Eu peguei ele um pouco da época da máquina de escrever, então era demorado. Você fazia o texto, às vezes o editor, você quer refazer, você ia lá de novo, a lauda, não sei o quê. Depois com o computador já houve uma evolução. Depois, eu não sei se vocês lembram, quando começou a implantar as redes dentro da redação. Porque daí isso mudou tudo. Aí já deu uma agilidade para o jornalismo. Hoje, você escreve no seu celular na hora que você está no evento. Antes você tinha que voltar para a redação para fazer. Agora você faz assim na hora. Gente, eu não sei se vocês lembram. Quando a gente usava notícias de agência, chegava tudo em fax. A gente ia a fila do fax. Acho que nós vivemos isso aqui. Paulo, nós estamos entregando a verdade, né, gente? Não, mas é o que eu falei, vocês não mudaram nada, tá a mesma coisa. Nossa, mas mudou muito. Eu confesso pra você, Edgar, que às vezes eu tenho dificuldade. Mexo em redes sociais, mas eu confesso que diante desse pessoal que está mais novo, dos meus colegas mais novos jornalistas, não tem como, eu tenho dificuldade. Às vezes eu faço texto longo, porque eu estou acostumada com texto de jornal. Aí eu falo assim, gente, mas um texto desse tamanho não pode ir para rede social, tem que ser mais... Aí é aquela dificuldade para você, porque você quer pôr a notícia de todos os jeitos ali, totalmente apurada, todos os pontos. E isso, a tecnologia mudou essa questão das redes sociais. Você dá a notícia mais superficial primeiro, depois que você vem com a completa, né? E eu tenho dificuldade para fazer essa migração aí, essa adaptação de um texto longo para um texto curto. Eu percebi que as pessoas que usam o celular com os dois dedos, assim, ó, digita com os dois dedos, são pessoas do ano 2000 para cá que tá bem, né? O pessoal de 2000 para lá, igual eu, às vezes é com, assim, ó, apesar de eu ter feito datilografia. Eu também fiz. Mas eu não consigo, eu tenho que ficar com o dedo, assim, é um negócio... Edgar, eu tô mais o meu filho é assim, ó, você tem 10 anos... Eu sou no dedinho e também. É incrível, assim. Não, e o que eu falo, hoje você escreve no seu celular, na hora que você tá notícia, e você já manda para o seu editor, e ele já divulga, já coloca no site, já coloca tudo. E essa notícia já chega para a população. Essa mudança, sim, é muito interessante, essa mudança que houve, né? Que é o fruto da tecnologia. Ó, vamos lá. Mensagem do Thiago Campos, abração para minhas amigas, Mariana e... Trabalhamos juntos no Diário de Mogi, Thiago Campos. Por onde anda? Osmar Yang, né? O Wang trabalhou comigo no Mogi News muito tempo. Revela Mara Flores, você trabalhou com você, né? Trabalhamos no Mogi News na época que era semanal. Vamos ver, tô meio ruim da vista aqui, ver se eu consigo enxergar aqui. O Roberto Silva, Maravilha. Olha só, satisfação, olha. Bonitinho. Fernando Araújo, tá vendo a gente? E a Silmara falou aqui, ó, encontrar a Paula nas pautas era divertidíssimo, pois ela sempre foi muito engraçada. Continua. A Paulette Moranguete, como a gente chama, continua sendo. Eu virei jornalista por acaso, devia ser da comédia. Mas é isso aí. Ô Mari, eu queria perguntar para você, quantas câmaras técnicas tem o Condemate, né? Não sei se você vai... Não precisa, se tiver muito, não precisa falar todas, mas quantas são? Porque são 10 cidades do Alto Tietê, né? Só para o internauta entender o que é o Condemate. Que é o consórcio do Alto Tietê inteiro, né? São 10 cidades mais Guarulhos. Quantas câmaras técnicas que tem? Nós temos 14 câmaras técnicas. O consórcio funciona assim. Tem o Conselho de Prefeitos e tem as câmaras técnicas, que são formadas pelos secretários municipais, ou diretores, ou coordenadores. E elas são atuantes em temas estratégicos. Então, a gente tem Câmara Técnica de Educação, Câmara Técnica de Saúde, Câmara Técnica de Planejamento. E o que se faz nessas câmaras técnicas? Um dos pontos principais é a troca de experiência de um município com o outro. Os secretários se falam muito entre si, para saber o que uma cidade está fazendo e tentar levar essa experiência para a cidade dele. E outro aspecto é o desenvolvimento de projetos regionais. Todos os projetos, a atuação do Conselho de Prefeitos é subsidiada pelo trabalho da Câmara Técnica. Então, eles têm reuniões mensais, dependendo da situação, tem 2, 3 reuniões no mês da mesma Câmara Técnica, e elas que desenvolvem as ações e que depois o Conselho de Prefeitos toma para si e dá as atribuições. Ou vai para a gestão, vamos fazer uma articulação política grande, vamos investir dinheiro, vamos contratar projeto, aí a decisão é dos prefeitos. Mas é um trabalho muito bem feito das câmaras técnicas. E dá muito trabalho para o Estado lá, porque cobra mesmo. Cobra. A união é a força, a lista de reivindicações, né, também, às vezes tem, né? E agora com a questão da vacina também, né? Eu acho que a atuação regional, às vezes as pessoas não dão importância, mas que nem na Covid também, ficou muito evidente a importância dos prefeitos
trabalharem unidos, os prefeitos e os técnicos, de você conversar, definir estratégia em conjunto, porque aqui as nossas cidades são muito coladas umas nas outras. Se você você mora em uma, trabalha na outra, ou estuda, então você... Problemas comuns, né? Problemas comuns que você tem que tratar junto, não tem como uma cidade fazer uma coisa isolada diferente da outra. E eles foram muito unidos nisso daí, né? Os prefeitos foram muito unidos e continuam, né? Eu acho isso bem interessante. Eu acho, né, que essa união, ela só traz a ganhar para a região. É a região que ganha todo mundo. Exatamente. Tem que ser daí para mais. Né, Mara? É isso mesmo. Assim, souberam que você ia vir aqui, teve acho que umas 2 perguntas no WhatsApp, acho que era de jornalista, pergunta para ela se não tem câmara técnica da imprensa, mas aí... Não temos câmara técnica da imprensa, mas nós temos um grupo no WhatsApp que a gente tem, por exemplo, a comunicação de todas as prefeituras. A gente ainda não está com a imprensa em geral, mas a gente já tem um contato diário com a comunicação de todas as prefeituras. Que hoje é isso mesmo, né? Para facilitar. Hoje é tudo no WhatsApp, né? No WhatsApp. Mas assim, a gente já teve a oportunidade de receber algumas vezes, não sei, faz acho que uns 2 anos que se propôs aí uma frente dos veículos de imprensa daqui, né? Sim. A gente atendeu lá no consórcio também, que o consórcio, ele é muito gestão pública mesmo, de prefeitura, né? Então fica difícil a gente abrir não tem tanto como assim. agregar isso, não seria o objetivo. Isso, né? a gente tem recebido, por exemplo, muito pedido de sindicato para poder fazer reunião com o consórcio, para buscar apoio, associações, mas às vezes foge um pouco da missão, daquela atribuição do consórcio. Mas assim, a gente busca atender os jornalistas da melhor forma possível. E a gente agradece, está atendendo bem. Até agora, com esses dados principalmente, aí ajuda bastante a gente. Está caminhando para o final da entrevista, mas eu ainda queria fazer uma pergunta sobre a pandemia. Como que foi para vocês aí? A gente continua na pandemia, né? E como que foi para vocês? Vocês ficaram trabalhando remoto ou não? Como que foi para você? Olha, lá eu fiquei... Porque você está na saúde, né? Então, mas... Eu fiquei 3 meses, assim, mais ou menos uns 2 meses, remoto, 2 a 3 meses. Aí, a coisa ficou muito difícil. Foi crescendo. Porque, assim, a princípio a gente pensava que ia ficar, 1 mês de isolamento, daqui a pouco tá tudo bem. 1 mês, 2 e tal. E a gente viu que a coisa não foi assim. Então eu voltei, Edgar, assim, porque eu não gostei também do trabalho em casa. Não é fácil. Eu não achei fácil, achei mais difícil. Então eu voltei com todo cuidado. E na prefeitura havia um revezamento, né, de pessoas. Ainda tem, ainda é mantido. Então, assim, eu me senti sempre muito segura nessa questão. Com máscara e tudo. Foi assim. Agora, porque no home... como que eu te falo, Edgar? Não tinha horário, entendeu? O negócio foi eu tenho a impressão que você faz tudo ao mesmo tempo. Isso, não tem horário para nada. Não tinha você horário faz coisa pra de nada. casa, coisa do... O povo de São Paulo, os jornalistas de São Paulo, tem muita gente noturna. Então verdade. não tinha pausa, entendeu? Foi muito difícil. E além disso, eu levei todo o estresse da doença para minha casa. E eu acho que eu contaminei a mente da minha turma. Eu fui vendo isso, entendeu? A minha filha, porque quem fica comigo? Meu marido trabalha. Mas também a gente tem que ter um cuidado grande com ele, porque ele faz um acompanhamento oncológico, então não tem como também você expor demais. Então, mas ele, como tem loja, também ele ficou num esquema isolado. No home, era eu, minha mãe e minha filha. Eu falando com essa minha voz ardida o dia inteiro, falando só de Covid, num apartamento para velhinha escutar e adolescente. Então eu comecei também a gerar um pouco de estresse nelas. Quando eu percebi que, sabe, não tá legal, eu comecei a ir e eu me senti segura no presencial e mais efetiva até. E assim, com começo e fim do dia. Porque antes parecia que o negócio... home office você não tem. Não tem agenda, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Talvez para a pessoa mais organizada, mas... Eu falo que eu não tenho disciplina para home office. Eu não tenho. O jornalista é um pouco... E outra ali, assim, muita coisa... É tudo novo. Eu preciso, sabe, olhar para a cara do médico X, o YZ, o técnico, me explicar algumas coisas, entendeu? Porque o negócio veio aí com tudo que
para fazer essa coisa de ocupação de leitos, que o pessoal também já queria saber muito, então a gente montar esses relatórios, passar esses relatórios, todos os outros dados, depois quando veio a vacinação, então essa demanda ainda. Então eu acho que foi assim, tem sido. Você acha que com o avanço da vacinação tem melhorado? Se é que dá para falar essa palavra, melhorado um pouco? Eu, assim, claramente em Mogi, os casos mais graves estão reduzindo. Assim, claramente a ocupação está bastante. Tanto é que tem hospital já desmontando alas Covid. A Santa Casa, essa semana, desmontou. O Mogi Mater já tinha desmontado, o Luzia já reduziu. Quem mais? Enfim, então todos assim, o Santana, pelo que eu sei, também trabalha assim, com o paciente que tiver, e tá mais o municipal como referência, porque também dá um pouco de medo de repente tomar uma decisão aí, desmobilizar e a doença por causa dessas variantes. Tem que deixar retaguarda. Porque a gente vê ainda outras regiões onde estão tendo alta, né? Dá um medo, né? Tem que ficar com um alerta piscado, mas assim, eu acho que a vacinação tem contribuído sim, com certeza. Bastante, né? Mara, como que foi para você? Eu não tive de home office, não. Pelo contrário, a gente trabalhou direto e muito, do mesmo jeito que a Paula, assim, porque você tinha que ter um contato com as pessoas. Você imagina, contato com 12 cidades, 12 prefeitos. Os prefeitos eram muitas reuniões de sábado, domingo. Então a gente trabalhou além dos dias de semana, a gente trabalhou no final de semana também. E reuniões com reuniões o secretário estadual. Isso, reuniões à noite, reuniões de finais de semana. Eu não parei nem um dia. Eu trabalhei no escritório, a gente ficou todos os dias. E a gente rodava muita região, porque a gente tinha que ir numa cidade para ver no que a gente podia ajudar, onde ver questão de hospital, tudo isso. Tanto que a gente tomava todo o cuidado do mundo, mas a gente tinha muito contato com as pessoas, a gente ficava assim, nossa, será que eu não vou pegar? Será que eu já peguei, não estou nem sabendo? Assim, porque você fica com medo, porque você fica muito exposto aquilo lá. E a gente não parou nem. Já foram vacinadas já, né? Primeira dose. Eu peguei a Covid. Eu tomei as 2 doses. Em maio eu acabei pegando a Covid, não escapei. Achei que era uma crise de sinusite, mas que não passou, foi piorou a parte respiratória. Aí fez o teste, era Covid, eu acabei ficando 4 dias internada. Não tive eu falo até que eu passei de uma forma mais leve pela doença, embora tenha ficado 4 dias internada, assim, eu passei suave a doença. Então eu imagino o que foi para aquelas pessoas que tiveram o caso mais grave. E eu perdi 2 tios, o marido e a esposa, morreram com intervalo de 10 dias. 10 dias. Então, assim... Isso ano passado, né? Não, esse ano. Eles faleceram em abril. Faleceu meu tio e logo na sequência faleceu a minha tia. Intervalo de 10 dias se contaminando. E olha que eles tomavam todos os cuidados e acabaram se contaminando. E foi muito rápido, por isso que eu falo, essa doença não é brincadeira. E eu acho, Edgar, que a gente nunca mais vai voltar à normalidade. Eu penso isso. Não vai ser. Que nem agora, você já vê os lugares todos cheios, as pessoas já estão voltando. Tem uma previsão aí de liberar tudo. Não sei se vai se concretizar, mas tem uma previsão de se liberar. Mas mesmo com a vacinação, as pessoas têm que continuar com os cuidados, têm que usar máscara, têm que usar tudo. E acho que a gente vai ter que incorporar isso. A gente vai ter que incorporar. É complicado para o brasileiro, né? O brasileiro gosta de agarrar, gosta de... Acho que isso foi uma das coisas que a gente mais sentiu, aliás. Quando eu tô sem máscara, parece que tá faltando um pedaço de mim. Agora sim. Você fica meio... E agora nesse frio, nesse frio tá ótimo, né? Pra usar máscara, né? E eu acho que a gente vai continuar usando ela por muito tempo. Mara, tem alguma novidade do Condemate que você pode divulgar? Só tá nós 3 aqui vendo, não tem problema nenhum. Só tá nós 3 aqui. Tem alguma novidade aí em relação... Tem muita preocupação com a variante Delta, né? Assim, claro que o Condemate está em alerta, a gente fez matéria, está acompanhando, né? Como que está essa questão aí? Se você puder falar, assim, claro, tem a Câmara Técnica de Saúde, mas você sempre está ali no meio, né, acompanhando tudo. Não, as cidades continuam monitorando, é o que a gente está comentando aqui, não há descuido. Por mais que você esteja diminuindo o número de leitos que são só Covid, você está ainda atento. E os municípios estão atentos principalmente a uma questão, Edgar, o pós-Covid.
A gente teve, assim, agora já está começando a pipocar, eu acho que Mogi já deve ter sentido isso também, porque por conta da necessidade de Covid, você suspendeu cirurgias eletivas, você suspendeu uma série de serviços de saúde para você concentrar tudo só na Covid. Só que as pessoas estão necessitando desse atendimento. E agora, como é que você faz? Cadê o recurso? Cadê o equipamento? As discussões estão se concentrando muito nisso agora. E tem também a questão das sequelas de quem teve Covid. A gente sempre teve uma dificuldade aqui na região de vagas de hemodiálise. Isso é histórico, né? Na região, vagas de serviço. E muitos dos pacientes de Covid estão necessitando de hemodiálise agora. Entre as sequelas é a dependência permanente de hemodiálise. E casos, infelizmente, que estão acontecendo isso. E que daí não tem vaga aqui. Aí o que você faz com esse paciente? Esse paciente tem que ir para outra região do estado, região longe, depende de transporte público, fica o dia inteiro. Então está tendo uma grande dificuldade nisso. Isso é uma das discussões que o Condemate está fazendo nesse momento. É isso, pós-Covid. Como que a gente vai atuar? Como que vai se restabelecer os serviços? A gente deve ter reuniões aí nos próximos dias da saúde para discutir exatamente essas questões. Vai ter que bater na porta do Estado também. Vai ter que bater. E daí, assim, você pensa que o Estado também despendeu boa parte dos recursos para a Covid. Agora, daí, como é que você vai fazer? É bem difícil. Mas tem uma série de serviços de saúde que precisam ser retomados e que estão aí desafiando os gestores. Ó, a Cristina mandou uma mensagem aqui, ó. Boa tarde, meninas, grandes jornalistas, que tive o prazer em dividir pautas. Boa entrevista, Cristina Gomes. Que teve aqui trabalhamos juntos. Cristina Gomes, que teve aqui também. Uma fofura. Aliás, um casal fofura. Eu estava falando para os colegas, eu tenho inveja de duas coisas na vida. A pessoa pode ser linda, rica, isso não me importa. Agora, a gente calma, eu tenho inveja. E tanto Edgar quanto a Cris são, né? Os dois, né? Perfil de calma, de tranquilidade, que trabalhar numa redação de jornal tantos anos, a pressão, manter a calma, a serenidade. Confesso pra vocês que eu já fui mais calmo. Louco, Edgar, sério? Não, tô brincando, mas eu tô calmo. Assim, a gente... É igual tranquilo, e a Cris também, né? Tem o mesmo perfil. Se acharam. Ó, eu queria agradecer muito. A conversa tá, olha, a gente passaria horas aqui conversando. Muito legal, muito... Na verdade é um bate-papo aqui, né? A gente fez um bate-papo. Agradecer muito a presença de vocês, ter aceitado o convite. De coração, agradeço bastante. E a gente sempre pede para vocês deixarem uma mensagem final aí pra gente encerrar a nossa entrevista. Olha, a minha mensagem é, na verdade, desejando muitos e muitos outros anos para o Diário de Suzano, porque eu acho que o Diário de Suzano, ele exerce um papel muito importante aqui para a nossa região, não é só para a cidade, é para a região, levando informação, passou por todo esse período de pandemia, está aí firme e forte. Então, a minha mensagem é para que as pessoas continuem se cuidando dessa pandemia e para que o Diário de Suzano permaneça aí por mais 60, por mais outros 100 anos e muitos outros pela frente. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Eu confessei para Edgar, antes da entrevista começar, que eu fiquei naquela expectativa. Poxa, eu trabalhei no Diário de Suzano, será que eu vou ser convidada? Porque, assim, para mim, foi uma honra muito grande ter passado pelo Diário de Suzano. Aqui eu peguei uma experiência tremenda, que foi muito importante para eu chegar onde eu cheguei hoje. E eu gosto de colaborar com jornalistas mais novos que estão entrando, porque eu falo assim, a gente tem que dar esse apoio no início. E esse início eu tive aqui no Diário de Suzano. A gente teve a honra de trabalhar junto, Edgar. Sabe, aquele contato diário na redação, o aprendizado. Então, o Diário de Suzano está no meu coração. Obrigado, a gente agradece. Isso mesmo, é o que eu acho também, a mesma coisa. Vida longa para o Diário de Suzano, é muito bonito ver uma história dessa. A gente até estava falando quase praticamente a idade de Suzano, né? Surgiu e o jornal se manteve aí, vida longa, sucesso, os funcionários, a equipe bacana, a família toda, que a gente sabe que é a paixão deles, né? Tocar. Enfim, muito bacana poder participar disso e só desejar coisas boas e que a notícia prevaleça sempre, a verdade, que a gente puder sempre contribuir. É isso. É isso aí, tá bom. Muito legal. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Obrigada mesmo. a você. A gente que agradece a presença de vocês. Quando quiserem vir aqui, as portas estão abertas, a casa de vocês pode abrir geladeira sem pedir. Legal, tá legal, bom saber. Obrigado mais uma vez.
Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista e vai vê-la também no canal do YouTube. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.